Olha eu de novo. Será que vocês estão cansados de mim? Não é? Nossa, quanta videoaula. Ânimo, pessoal. Vamos agora ver o grupo dos anfíbios, ou, né, cientificamente falando, o grupo dos anfíbia, né? E a partir desse momento vai surgir então as nossas pernas, nossas porque minha também, sua também, porque são as tetrápodas, né? A partir de agora nós vamos ter os cordados craneados com 4 pernas, ok? Os membros anteriores e posteriores vindos das nadadeiras carnosas lá dos sarcopterídeos. Nós vamos ver isso agora, beleza? Então, a aula de hoje, essa videoaula e a próxima são dos nossos amigos anfíbios. Vocês já devem ter visto no ensino fundamental, né? É bem comum de falar anfi, duas, né? Bio-vida. Então, os anfíbios são aqueles craneados de 2 vidas. Por quê? Uma parte da vida é aquática, dependente da água, muito dependente da água, não que eles se tornem totalmente independentes, nós vamos ver isso, mas uma outra parte da vida bastante terrestre, né? Então, o que acontece? Esses são os primeiros cordados, né, a saírem, né, definitivamente da água. E é agora que a gente vai ver isso. Essas partes evolutivas, gente, é o que mais tem caído no vestibular. É muito mais importante hoje você saber como aconteceu a passagem da água, por que ainda eles são muito dependentes da água, do que ficar decorando as classes, ficar decorando os grupos. Tá? Nós vamos falar disso também na próxima videoaula, mas sempre se atentem na biologia animal, na biologia vegetal. Hoje se pede muito mais essas transições, esses sucessos evolutivos, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos, de um lado, no ambiente aquático, o peixe, né? O peixe com brânquias, nadadeiras, a linha lateral e os olhos sem pálpebras, né? Peixe não pisca, vocês já perceberam? Peixe não pisca porque a pálpebra serve para lubrificar o olho para não ressecar. O peixe está na água, então não precisa da pálpebra, né? Porque não resseca, né? E de um outro lado, nós temos o anfíbio no ambiente terrestre, que ele, pulmões, né? Apresenta pulmões, patas, tetrápodas, ouvido, que até então não se tinha, e olhos com pálpebras. Isso tudo são adaptações à vida terrestre. Então, como que aconteceu essa passagem da água para o ambiente terrestre? Então, acredita-se que o ancestral dos anfíbios, né, fosse um peixe pulmonado, lembra que a bexiga natatória passa a exercer a função respiratória, com aquelas nadadeiras carnosas, de estrutura de base óssea, né? Então, o peixe, acredita-se que seria um sarcopterígeo, porque o sarcopterígeo nós temos um grupo que é pulmonado, ok? Se você não assistiu essa aula, você tem que assistir, voltar lá para assistir. E aí as nadadeiras teriam originado os membros, e a gente já falou, né? As nadadeiras peitorais e pélvicas teriam originado os membros, então pulmonados, né? E a partir de agora, lembra que eu falei que a grande maioria dos peixes, a narina não tinha comunicação com a faringe de respiração, né? A partir deste momento, esse peixe, ele já apresentava a ligação do nariz, das narinas com a faringe, porque a faringe é o órgão comum ao sistema respiratório e digestório, né? Então, as narinas comunicavam com a faringe. Quando a narina começa a se comunicar com a faringe, é porque a narina passa a exercer a função não só de cheiro, mas de respiração, tá? Porque agora nós vamos ter pulmão. E aí acredita-se que esse tetrápoda, então, os primeiros tetrápodas, né, o que dá origem aos anfíbios atuais, fecundação externa, ok? Isso nós vamos ver em grande parte dos anfíbios hoje, mas não todos, tá? Ou seja, ainda eles dependem da água para fecundação. Tem até uma questão, eu pus no final, não desse vídeo aula, da outra, comparando os anfíbios com as briófitas. Muito legal, da FUVEST, se eu não me engano. A respiração é cutânea, pela pele, a pele úmida, fina. E vocês vão perceber que os anfíbios têm pouca queratina. A queratina é uma substância que quanto mais queratina, mais impermeável, menos perda de água.
grande quantidade de queratina a gente só vai ter em répteis, que tem a pele bastante queratinizada. Isso também é uma questão de vestibular muito comum. Os anfíbios têm pouca queratina, ok? Então, como eles têm uma fina camada, né, de queratina, eles perdem água mais facilmente pela pele. Então, eles têm que ficar mais perto do ambiente aquático, senão eles morrem dessecados, ok? E a presença de um desenvolvimento indireto para a larva, que é o girino, né? E esse girino respirando por brânquias. Nós temos esse fóssil aqui, não sei se vocês conseguem ver nessa rocha, que é o Acanthostega, tá? Esse Acanthostega é o registro fóssil mais antigo que a gente tem de anfíbio, tá? Que acredita-se aí que ele viveu aí mais ou menos 380 milhões de anos atrás. Então, olha que legal essa figurinha. Nós temos os peixes com essas nadadeiras carnosas, lobadas, né? E aí, por um momento, a presença, então, essas nadadeiras, elas, ao acaso, né? Elas começaram a se tornar membros. Olha aqui, dá para ver o peixe em cima, ó, o crossopterígio e o anfíbio primitivo, tá? Então, essas nadadeiras permitiram a formação desses membros e a presença dos pulmões. Então, nós falamos que a presença dos pulmões e dos membros é que permitiu ele sair do ambiente aquático, olha, aqui está a água, né, ó, a água, e migrar para o ambiente terrestre. E, então, esse Acanthostega, eles acreditam que é o elo de ligação desse início de anfíbio, né, que ainda estava na água e que teria migrado para o ambiente terrestre. Lembrando que acredita-se que a origem dos anfíbios parte, então, dos crossopterídeos, dos peixes crossopterídeos, que é um tipo de sarcopterídeo, tá bom? Lembrando que dos sarcopterídeos que possuem pulmonados. Aqui é o ciclo mais característico do ciclo de vida de uma rã, né, que não é sempre assim nos anfíbios, apesar que a gente costuma aprender no ensino fundamental que o dos anfíbios é sempre assim, ok? Mais uma vez, eu já falei isso em outras videoaulas. Os ovos aqui, tá? Esses ovinhos, depois de fecundados, eles não apresentam estruturas que impeçam a perda de água. Eles não têm aquela casca calcária que só vai ter em répteis com os ovos amnióticos. Lembra que anfíbio não tem amnion, não tem córeo, não tem alantoide, só tem saco vitelínico. Então, nós temos um ovo que é muito fácil dele perder água. Então, geralmente, esses anfíbios, eles se reproduzem na água, ok? Porque esse ovo não tem estrutura de evitar a perda de água. Bom, então nós temos aqui a fêmea e aqui nós temos o macho. Ana, eles estão copulando? Não. Na verdade, isso é uma pseudocópula. O que é pseudo? Pseudo é falso. Ele chama amplexo. Na verdade, o macho está falando assim: libera os óvulos, meu bem. Libera os óvulos, meu bem. Então, não há fecundação interna aqui. Aqui a fecundação é externa. Ana, todo anfíbio vai ter fecundação externa? Não, tá? Aqui é o caso da rã. Então, o que acontece? Quando o macho fica em cima da fêmea, a fêmea excita e libera os óvulos na água. E aí ela libera os óvulos e ele libera os espermatozoides. Então, vejam que a fecundação é externa. Ocorre na água. Aí forma o ovo se desenvolve no girino, que é o estágio larval. Então, vejam que o desenvolvimento ele é indireto. Esse girino respira por brânquias. E aí, depois vai evoluindo a cauda do girino, vai formando os membros, né? E a metamorfose, que a gente fala que é a mudança, né, anatômica desse girino, forma, então, a rã, ok? E a rã adulta respira como? Ela respira pela pele, respiração cutânea, e por um pulmão rudimentar. Olha que doido, então. O ciclo de vida dessa rã tem 3 tipos de respiração: a brânquia, o pulmão e a pele, ok?
Isso aqui também é questão de vestibular muito, muito, muito comum, ok? A pele é o principal fator responsável pela restrição dos anfíbios no ambiente aquático. Eles não abandonam o ambiente aquático, principalmente porque a pele não tem estrutura para suportar ambientes secos, tá? Aqui, não apresentam estruturas que impeçam a perda de água. E aí, o que o sapo, o que a rã, a salamandra possuem? Elas possuem ricas glândulas mucosas. Olha aqui a pele, ó, em rosa. E aí nós temos esses saquinhos aqui, que são as glândulas mucosas, que secretam o quê? Muco. Muco é a gosminha, né? Quando você assou o nariz, é muco. Imagina a caca de nariz bem molhada, quando você tá com gripe, é aquilo ali. Esse muco mantém a pele úmida e permeável. Se a pele, como a respiração do sapo é basicamente cutânea pela pele, se a pele se fechar muito, se ela ressecar muito, o sapo morre asfixiado. É o que acontece quando você joga sal no sapo, que eu espero que vocês nunca tenham feito isso e nunca façam e nunca deixem ninguém fazer. Quando você joga sal no sapo, você desidrata a pele dele. Desidratando a pele dele, você mata ele asfixiado, porque a principal respiração dele é pela pele, tá bom? A pele é extremamente irrigada, tem bastante vaso sanguíneo, tá? Bem irrigada, por quê? Porque a troca de gases, de oxigênio e gás carbônico, é pela pele. Então, tem que ter bastante vaso sanguíneo. O sangue passa e vai fazendo as trocas gasosas, tá bom? Então, respiração cutânea. A camada mais externa, né? Ela tem a presença de queratina. Grande quantidade de queratina? Não. Pequena quantidade de queratina, ok? E essa pequena quantidade de queratina faz com que ele seja dependente da água. Quanto mais queratina tiver, mais impermeável a pele. Como ele tem pouca queratina, mais fácil o anfíbio perde água para o meio, tá bom? Essa camada de queratina ela é continuamente reposta, né? Morre e são constantemente repostas, torna a pele mais resistente ao desgaste. A gente vê bastante isso nos sapos. Os sapos têm a pele mais queratinizada. A perereca, por exemplo, tem pouca queratina, né? Menos queratina. Desculpa, eu tô falando muito, né? A grande maioria, então, são predadores, principalmente de insetos. Isso faz com que os anfíbios sejam importantíssimos no equilíbrio ecológico. Quando você mata os anfíbios, e faço aqui um parênteses, os anfíbios têm sido um dos animais mais extintos na atualidade, tá? Os que são mais sumindo, mesmo por ações, por questões ambientais, por desequilíbrio ecológico. Por quê? Porque ele come inseto. Aí você usa muito inseticida, e aí você acaba matando o anfíbio de fome, por exemplo, tá bom? Os anfíbios, eles geralmente podem possuir duas defesas, tá? As paratoides, tá? Todo anfíbio, todo sapo tem paratoide? Não, não tem. Então, que são essas glândulas de veneno, tá? Duas glândulas de veneno, que só é liberado quando as glândulas são comprimidas. Então, assim, passei perto de um sapo com a glândula, ele vai jorrar veneno em mim? Não, ele não vai jorrar veneno em você, ok? O veneno, ele só é liberado quando você comprime a glândula paratoide, ok? E nós temos, isso é muito comum em algumas salamandras, como vocês podem ver, isso aqui é uma salamandra, para quem nunca viu, essas colorações de advertência. Ai, que lindo, eu vou pegar. Geralmente, gente, animal que tem essas colorações chocantes são venenosos, tá? Isso chama coloração de advertência. O que é isso? Eu sou brilhante, chique, lindo, não rela em mim porque eu sou muito venenoso, ok? Para finalizar essa parte da aula, né? Curiosidades importantes. Então, os anfíbios foram os primeiros vertebrados a apresentar pálpebras móveis, para evitar a dessecação do olho, e as glândulas lacrimais, para lubrificar, limpar e proteger o olho. Tudo isso são adaptações à vida terrestre. E também uma curiosidade, eles conseguem distinguir cores, os anfíbios, e possuem o olfato desenvolvido. A próxima videoaula são os grupos dos anfíbios. Um beijo e até a próxima!